E 4, ele lança o manifesto GNU. GNU é uma brincadeira de nerd, vocês não vão entender. Eu vou dizer o que é, mas não tem graça, tá? GNU é um efeito recursivo, GNU. GNU is not Unix. Aí você fala assim, e G, aí você fala GNU. Aí você fala, what is GNU? GNU is not Unix. E fica um looping. E aí eles morrem de rir, a gente não acha graça, mas enfim. Por que eu estou contando isso? Porque esse pessoal começou a produzir o seguinte, o conhecimento não tem dono, o conhecimento é coletivo, e, obviamente, o que é o software livre? É o software de graça? Não. É o software desenvolvido colaborativamente, onde o conhecimento dele é compartilhado. Repare, isso gerou uma mudança muito grande, porque eles passaram a construir uma série de soluções altamente complexas, bottom-up e não top-down. Dito de outra forma, o Yochai Benkler, que é um dos, na minha opinião, dos maiores pesquisadores hoje dos ecossistemas em rede, o Yochai Benkler, no texto A Riqueza das Redes, ele diz o seguinte, até então, até os anos 80 e até, na verdade, a expansão das redes digitais nos anos 90, você tinha uma teoria que era a teoria das firmas. A teoria das firmas era imbatível. Qual é o melhor jeito de produzir alguma coisa? Ou você seguindo as hierarquias das firmas, que eram instituições voltadas ao lucro, ou você seguir os sinais do mercado. Ah, tá faltando melancia, eu planto melancia, eu ganho, porque tem gente, tem demanda. Então você tem duas formas, que aliás, essas duas formas são as duas formas que estão presentes no texto fundamental do William Cousins, que é o Prêmio Nobel de Economia, que é o autor da teoria das firmas. Esse Yochai Benkler diz, não, existe uma outra forma de se produzir que não segue os sinais do mercado, nem as hierarquias das firmas. É a auto-organização das comunidades, que podem existir a partir do momento que as redes digitais se proliferam no planeta. Ou seja, você tem, por exemplo, um repositório nosso de código-fonte de softwares. Um repositório de código-fonte. O que é esse repositório? Ele guarda lá, entenda bem, ele guarda lá não o código só executável do seu software. Aquele CD, em geral, traz um monte de números binários que só a tua máquina ou computador entende. Agora, você pode ter acesso de um software, não só a parte executável dele que a máquina entende. Você pode ter acesso também a um texto com a linguagem de programação e o texto com os algoritmos, as rotinas em que ele foi escrito. Afinal, o Richard Stallman, criador do movimento software livre, compara corretamente um software a uma receita de bolo. Ela dá ordem. É um algoritmo. Ela encadeia o que vai acontecer. Se não tiver lá, não acontece. Bom, comparando ainda com o bolo, o software executável é o bolo. Quando você tem acesso ao código-fonte, você tem a receita do bolo. Você pode fazer de novo, você pode mudar os ingredientes, você pode alterar. Então, o conhecimento sobre o bolo está onde? No código-fonte. Pois bem, no SourceForge, que qualquer um pode acessar, tinha lá no ano 2000, quando logo depois que ele foi lançado, 7.627 projetos com o código-fonte dos softwares. Era pouquinho. Em 8 anos isso cresceu para 296 mil projetos de software aberto. Onde um deles é o GNU Linux, um deles é o Linux, o outro é o FreeBSD. FreeBSD é esse que está dentro dessas máquinas Apple. Por quê? Porque o FreeBSD é um software livre que tem uma licença que não proíbe o fechamento do código. O Linux proíbe. Ou seja, você não pode pegar uma obra coletiva e fechar e se apropriar privadamente. O FreeBSD, software livre, desenvolvido compartilhadamente pela Universidade de Berkeley, ele permitiu que o Steve Jobs usasse toda a sua aptidão e talento de interfaces para rodar em cima de um motor, um kernel extremamente robusto, que é desenvolvido pela comunidade BSD. Então ele pega e tem um hardware proprietário em cima de um software que é livre, mas com interfaces também proprietárias. Bom, mas eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo aqui? Se você notar,
no SourceForge não está diminuindo o número de contribuições e contribuintes de códigos extremamente complexos que são desenvolvidos em rede de modo compartilhado. Se você for ver, o software ele é um bem imaterial, intangível, informacional. Por isso que ele pode ser como tudo que é imaterial, intangível e informacional, pode ser desenvolvido em rede. Sabe por quê? Porque quando você distribui aquilo que é o material do desenvolvimento, que não existe, porque ele é imaterial, ele pode ser distribuído uma cópia ou 1 milhão de cópias. A diferença é nenhuma. Sabe por quê? Porque se eu traduzir ele em digital, apesar das propagandas da Motion Picture Association of America, que você usar uma cópia digital estraga o seu DVD, desculpe, é mentira. Se a cópia for, o CD pode estragar o seu DVD, porque se for de baixa qualidade. Agora, uma cópia digital é idêntica ao original. Sabe por quê? Porque era uma cópia de algarismos, de zeros e uns. Não tem diferença alguma. Logo, um software, como todo bem material, não sofre escassez e nem desgaste no uso. Logo, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quanto mais você usa o código-fonte do software, ao contrário de um pneu de carro, mais você joga inteligência coletiva sobre ele e melhor ele pode ser trabalhado. Daí o modelo de software livre ser o modelo crescente, porque ele é um bem, como todo bem material, não rival. O que é não rival? É diferente do meu sapato. Se você estiver usando este meu sapato, eu não posso usar ao mesmo tempo. Agora, tal como uma música, um vídeo, um software, uma receita de bolo, na verdade a receita de bolo pode estar no suporte. Mas se ela for muito simples, ela pode estar decorada por você. Se ela decorou e eu decorei, não há rivalidade no uso. 1.000, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão de pessoas podem cantar a mesma música, podem usar o mesmo software. Sabe por quê? Porque eles têm uma qualidade muito parecida. Eles são bens imateriais, não têm existência física. Sabe o que a rede faz quando ela se espalha pelo planeta? Ela espalha a condição de compartilhar bens imateriais. E sabe o que acontece com o mundo industrial e os modelos de negócios do mundo industrial? Eles sofrem quando eles querem trabalhar com bens imateriais no mundo das redes. Ou seja, mais do que ser um bem não rival, o software, como várias outras coisas, como o conhecimento, é um bem antirrival, de acordo com um economista norte-americano chamado Steven Weber. Por que ele é um bem antirrival? Quanto mais você o isola, menos fruto ele dá. Exemplo. Se você pegar um conhecimento absurdo que você tem, codificado, se você, na verdade, desenvolveu algo e obteve conhecimento